A história da humanidade está repleta de líderes que tomaram decisões que mudaram os rumos do mundo. Mas, e quando essas decisões desafiam a própria moral e justiça divina? Hoje, mergulharemos em um dos julgamentos mais polêmicos da história, o de Jesus Cristo. O que aconteceu com os homens que tramaram sua morte? Teriam eles enfrentado as consequências de seus atos? O destino de Anás e Caifás será revelado agora. Em Jerusalém, no primeiro século, a religião e a política estavam entrelaçadas. Os sumos sacerdotes tinham tanto poder quanto os governantes romanos. E Anás e Caifás estavam no epicentro dessa dinâmica. Mas quem eram eles? E o que os levou a condenar Jesus? Para entender a magnitude do poder de Anás e Caifás, precisamos compreender o sistema religioso da época. O sumo sacerdote não era apenas um líder religioso, mas também uma figura política influente. Anás foi nomeado sumo sacerdote por volta do ano 6 d.C., mas mesmo depois de ser deposto pelos romanos, continuou a exercer grande influência nos bastidores. Seu genro, Caifás, assumiu oficialmente o cargo e manteve uma aliança estratégica com os romanos para preservar o poder da elite judaica. Na época, os romanos dominavam a região da Judéia e o império exigia estabilidade. Para evitar revoltas, permitiram que os judeus mantivessem seu sistema religioso e legal, desde que isso não ameaçasse o domínio de Roma. Esse equilíbrio de poderes fez com que os líderes religiosos, como Caifás, assumissem o papel de mediadores entre o povo judeu e os governadores romanos. Isso lhes dava autoridade e privilégios, mas também os tornava responsáveis por impedir qualquer tipo de levante que colocasse em risco essa aliança com Roma. Com a popularidade de Jesus aumentando, os sacerdotes viram nele uma ameaça ao status quo. Suas pregações desafiavam diretamente a hipocrisia dos líderes religiosos e inflamavam as multidões. O Sinédrio, liderado por Caifás, não podia permitir que Jesus continuasse. A chegada de Jesus a Jerusalém foi marcada por um evento simbólico e preocupante para os líderes religiosos: a entrada triunfal. Montado em um jumento, ele foi aclamado pelo povo como o Messias. Esse evento fez soar alarmes entre os sacerdotes que viam sua autoridade sendo minada. Além disso, Jesus havia expulsado os cambistas do templo, criticando diretamente a corrupção do sistema religioso da época. O Sinédrio era composto por 71 membros e funcionava como uma espécie de supremo tribunal religioso e político. Caifás, como sumo sacerdote, presidia esse conselho. Anás, embora não ocupasse mais oficialmente o cargo, ainda era uma figura de enorme respeito e influência. Os romanos permitiam que o Sinédrio tivesse autoridade sobre questões religiosas e civis entre os judeus, desde que não interferissem no domínio romano. Por isso, os líderes do Sinédrio precisavam equilibrar os interesses de Roma com a manutenção de seu próprio poder sobre o povo. Foi nesse contexto que decidiram que Jesus deveria ser eliminado. Caifás, ao ver que os ensinamentos de Jesus estavam causando um impacto irreversível, argumentou perante o Sinédrio: "Vocês não sabem nada, não percebem que é melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação pereça?" João 11, 49 e 50. Sua fala deixava claro que estavam dispostos a sacrificar Jesus para evitar problemas com Roma. Roma mantinha uma relação delicada com os líderes religiosos judeus. Para os governadores romanos, como Pôncio Pilatos, o mais importante era evitar revoltas. Qualquer movimento que pudesse gerar tumulto deveria ser rapidamente eliminado. Por isso, Caifás e os sacerdotes se aproveitaram dessa dinâmica para convencer Pilatos de que Jesus era uma ameaça à ordem pública.
A traição de Judas Iscariotes surgiu como uma oportunidade perfeita para os sacerdotes. Pagando 30 moedas de prata, eles conseguiram que um dos próprios discípulos de Jesus o entregasse. Com isso, planejaram um julgamento secreto, à noite, para evitar a interferência da multidão que o seguia. A decisão de condenar Jesus não foi apenas religiosa, mas profundamente política. Caifás e Anás queriam garantir que o sistema de poder permanecesse intacto. No entanto, mal sabiam eles que suas ações teriam consequências que ultrapassariam suas próprias vidas. Após ser traído por Judas e preso no Getsêmani, Jesus foi levado primeiro à casa de Anás. Era tarde da noite e o julgamento ocorria em segredo, algo contrário à lei judaica que exigia que julgamentos capitais fossem realizados durante o dia e com ampla participação do Sinédrio. Anás, mesmo não sendo mais o sumo sacerdote oficial, tinha enorme influência e iniciou o interrogatório de Jesus. Ele queria que Jesus dissesse algo que justificasse sua condenação, mas Jesus permaneceu firme. Sem obter respostas comprometedoras, Anás enviou Jesus a Caifás. A história de Anás e Caifás nos ensina uma lição valiosa sobre escolhas e consequências. Diferente de Pedro, que negou Jesus, mas se arrependeu, Anás e Caifás seguiram em sua arrogância. Judas, ao perceber seu erro, acabou se desesperando e tirando a própria vida. Essas histórias mostram que sempre há um caminho para a redenção, mas é preciso humildade para reconhecê-lo. Assim como aqueles líderes tomaram decisões com consequências eternas, também fazemos escolhas todos os dias. Será que agimos motivados pelo orgulho, pela ganância ou pelo medo? Ou buscamos a verdade e a justiça, independentemente das consequências? Muitas vezes, a verdade nos confronta e exige mudanças. Anás e Caifás rejeitaram a verdade para manter seus privilégios, mas isso lhes custou tudo. Essa lição permanece atual. Ignorar a verdade para manter uma falsa segurança pode resultar em ruína. Esse relato nos convida a refletir sobre nossa própria vida. Quais decisões estamos tomando hoje que podem ter impactos duradouros? Estamos escolhendo o caminho da justiça ou do conforto passageiro? A história de Anás e Caifás não é apenas sobre o passado, mas um alerta para o presente, que possamos aprender com seus erros e escolher o caminho certo enquanto ainda há tempo.